Fala pessoal, como vão vocês? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal Ricabox. Hoje esse vídeo aqui vai ser um pouco mais longo, porque hoje eu tô com vontade de falar e eu vou falar. Então hoje para vocês, hoje a gente vai acontecer aquela mágica, geralmente que acontece no cinema, né? Você vê que eu tô com o cabelo molhado, é que nem o cara, por exemplo, quando ele pula na piscina, ou tá no mar, e daqui a pouco já passa ele para uma outra cena, logo que ele saiu do mar, ele já tá de cabelo seco, roupa seca. Vai ser mais ou menos assim hoje. Daqui a pouco esse meu visual pode mudar, ou não, sei lá. Vamos ver o que vai rolar. Canal Ricabox, aqui a gente fala de colecionáveis, quadrinhos, miniaturas, cachorro latino. Aqui é o canal Raiz. A gente vai bater papo hoje sobre vários temas. Por quê? Porque eu quero. Hoje eu tô a fim de falar. E a gente vai começar falando de quadrinhos. Eu vou falar aqui de um quadrinho que eu li essa semana e eu quero falar um pouco sobre ele. Eu não vou fazer uma resenha do quadrinho em si, mas uns detalhes que eu quero aqui mostrar para vocês. Eu tô lendo agora A Bela Casa do Lago, né? Essa HQ aqui da DC Black Label, escrita pelo James Tynion IV, ou Tynion IV, eu não sei como é que se pronuncia o nome do cara aqui. Então vamos lá, James Tynion IV, Álvaro Martins Bueno na arte e Jordi Belair, provavelmente nas cores, acredito eu que seja isso, tá? É uma HQ em 2 volumes, ela é completa em 2 volumes, eu tô lendo o primeiro aqui e depois eu mostro para vocês, eu vim falar sobre o que se trata isso aqui. Tô lendo, comecei a ler agora, tá no comecinho. É uma HQ, não, ela é curtinha, né? Ela tem, ela sei lá quantas páginas tem isso aqui, mas é curto, né? É tiro rápido e tem o segundo volume. Eu quero ver se eu leio completo as duas e trago uma resenha sobre isso aqui. Quem é que conhece essa HQ já? Quem é que tá lendo? Foi uma indicação de um amigo lá da Comics, o Rafael, se não me engano foi ele que me falou sobre ela. Falou que a coisa era legal e eu comecei a ler agora, tá? Tô no comecinho. Depois a gente traz uma resenha aqui para vocês de A Bela Casa do Lago. Eu acho que tem a ver com coisa de alienígenas, essas paradas aí. Eu acredito que é isso. Pelo comecinho aqui já deu para notar mais ou menos que é isso, mas vamos ver direitinho o que é, a gente traz aqui para vocês depois, tá? E eu vou falar então sobre uma HQ que eu li essa semana, tá? O tema da HQ é Moby Dick. E eu li já coisas de Moby Dick há um tempo atrás, a gente conhece mais ou menos como é que é a história, né? Mas eu tenho 2 HQs aqui da Moby Dick, né? Sobre esse tema. E eu vou mostrar as duas para você, as diferenças entre elas e qual a que mais me apeteceu. É pra já. Bom, como eu disse para vocês, eu vou falar sobre Moby Dick. Eu tenho 2 HQs sobre a Baleia Branca. Eu tenho essa edição aqui da Pipoca Nanquim, do Chabuté, tá? E já comprei isso aqui faz um bom tempo, já li isso também, já faz um bom tempo, né? E, na verdade, o meu intuito aqui com esse vídeo é mostrar a diferença dessa HQ, tá? Do Chabuté, para essa que eu li agora, semana passada, que é uma edição da Trem Fantasma, da editora Trem Fantasma, Moby Dick, adaptada pelo Bill Sienkiewicz, tá? O autor de Moby Dick é o Herman Melville, né? Esse cara aqui conta uma história, um pouco da biografia desse cara, né? E que eu não sabia, fiquei sabendo aqui, eu não sabia sobre, nunca tinha lido sobre ele, né? Sobre o Herman Melville, e ele nasceu em 1819 em Nova York, né? E ele chegou a trabalhar em navio baleeiro, tá? Foi esse trabalho que ele fez no navio baleeiro que inspirou ele a fazer o romance Moby Dick, né? Inclusive fala aqui sobre o capitão desse navio baleeiro, né? O tirânico capitão por qual ele passou nessa época, né? Que comandou ele lá no navio baleeiro, e ele se inspirou nisso tudo aqui para fazer o romance Moby Dick, tá? E aqui vem o Bill Sienkiewicz,
né, que é um artista aí que bem conhecido aí dos quadrinistas, né, com uma arte assim espetacular, né, o cara, ele também ele que trabalha numa arte aquarelada bonita. Eu tenho algumas HQs dele aqui, Electra Assassina, né, que é dele, né, e é bem legal a arte desse cara, né, e trabalha aqui também o Dan Chester, né, trabalhou junto com eles aqui nessa versão aqui da Trem Fantasma, né? Uma versão fininha, bem fininha, isso aqui você lê muito rápido, e a diferença das duas, ela tá no tipo de narrativa, né? E lógico, claro, também na arte, né? Não tem nada a ver uma arte com a outra, né? Quando a gente vai falar de arte aqui, a arte do Chaboté, que é uma arte bonita também, né? Mas quando a gente vai falar da arte disso aqui, não se compara muito com a arte disso aqui, né? Então a gente tem aqui a arte do Chaboté. O Chaboté trabalha muito no preto e branco, né? E tem uma arte bonita, mas uma coisa que eu percebi na arte do Chaboté é que eu tenho uma outra HQ dele. Aliás, a Pipoca Nankin lançou várias coisas do Chaboté, né? Eu tenho Moby Dick e tenho Purgatório, que são do mesmo autor, né? Do Chaboté. E, cara, uma coisa que a gente percebe é que o desenho dele não muda muito, não, de uma HQ para outra, né? O tipo dos personagens, às vezes os caras ficam tudo com a mesma cara, né? Ele não é acredito que não é o forte dele, esse tipo de arte mais refinada, né? Tanto é que a gente já vê aqui. Não que a arte do cara não seja legal, ela é legal, tá? Mas quando a gente vai falar do Bill Sienkiewicz, essa arte aquarelada dele, né? Porra, não tem comparação, né? O cara, a arte do cara é espetacular mesmo, né? E é uma das diferenças gritantes, é a arte, né? E o tipo da narrativa da história. Isso aqui, ela é narrada por um dos participantes, né, que é o rapaz que na história vai trabalhar no navio baleeiro, mais ou menos seguindo aí o que viveu o autor disso aqui, o Herman Melville, né, Herman Melville, que ele foi trabalhar num navio baleeiro, pegou pela frente um capitão meio maluco, né? Então tem tudo muito a ver com o que ele viveu, com o que o autor viveu, né? E nessa história, esse personagem, né, ele narra a história. Então você não vai ver aqui uma história com balões de conversação entre um e outro personagem, é uma história narrada, é como se você estivesse lendo um livro, tá? E com a arte toda do Bill Sienkiewicz aqui, e tá vendo? Isso aqui não é. Esse texto aqui não é uma conversação entre os personagens. É o cara narrando a história. Então é realmente como se você estivesse lendo um livro. Você está lendo um livro, né? E é o tipo de coisa que eu não curto muito, né? Numa história em quadrinho. Eu gosto de livro, leio livros, tenho livros aqui e tudo mais, mas no quadrinho eu gosto da coisa meio diferente, né? E não é uma coisa que eu curto muito, esse tipo de narrativa assim, né? Mas eu confesso que aqui foi legal. Aqui eu gostei bastante. Porque é uma coisa muito dinâmica, né? O cara não enrola muito a linguiça aqui. Ele vai narrando os fatos, narrando a história, né? E o que a gente encontra aqui é o Capitão Ahab, né? O nome do homem sem perna aqui, né? Do capitão que obcecado por matar Moby Dick, né? E a gente vê um cara sombrio, um cara, né? Aqui também a gente vê isso, né? Mas da forma como ele é retratado aqui é uma forma muito mais sinistra, né? Bem mais sinistra, né? As coisas que se passam pelo cara, e a arte vai ajudando isso também, né? Deixa eu pegar um exemplo aqui, né? Essa arte do cara, do Bill Sienkiewicz, ela alimenta esse tipo de sentimento sombrio, né, cara? Ela alimenta isso aí. Tem uma, deixa eu achar aqui, por exemplo, assim, né? Por exemplo, aqui você pega o capitão aqui nesse estilão aqui, nesse tipo de arte, né? Uma coisa sombria, uma coisa meio tétrica, né? Então é legal. Falar da história, eu acho que todo mundo já conhece a história de Moby Dick, né?
O que precisava acontecer agora, na minha opinião, é os caras fazerem, esses escritores, esses artistas, desenhistas, esses caras esses cineastas, né, fazerem a história de Moby Dick para trás-mente, né, como acontece, né, em filmes aí, Guerra nas Estrelas, Senhor dos Anéis, os caras fazem o filme é sucesso, aí eles começam a contar para trás, né, o que aconteceu antes de chegar naquele momento do filme que a gente assistiu, né, de uma história que a gente assistiu. Então, sei lá, Moby Dick, na minha visão assim, eu acho que não teve isso aí, né, cara? A história de Moby Dick é essa, já começa com o capitão já reunindo a turma para ir atrás dela, já aparece ele sem a perna, que ela arrancou a perna dele, e já aparece ele com essa coisa, esse ódio pela baleia. Seria legal, eu não sei se tem, não sei se existe, se alguém souber aí me fala, mas seria legal fazer uma coisa para trás, né? Pegar lá a Moby Dick filhotinha, nascendo, por que ela ficou tão fila da puta, né? Por que o cara ficou tão obcecado em matá-la, né? Eu contar essa história para trás aí, né, para ver o que acontece. E aí aquela coisa, né? A gente vê o que é essa vida desses baleeiros, né? Antigamente, nessa época aqui, os caras usavam o óleo da baleia como energia, né? Para gerar energia, para iluminar as cidades e tudo mais. Você imagina o que foi de baleia morta nessa época, né? É uma loucura, né, cara? E gozado que ainda hoje o negócio ainda ferve em cima delas, né, cara? É uma pena que isso ainda aconteça, né? Mas é por aí mesmo. Então, eu queria mostrar isso, né? Eu queria mostrar a diferença desse tipo de HQ, né? Falando sobre a mesma coisa, o mesmo tema, mas um modo meio diferente de uma para outra, né? A história basicamente é a mesma, né? Mas como a narrativa pode mudar a percepção sua, né? Aqui, uma percepção que você tem muito mais sombria da coisa. Aqui a percepção é diferente, né? Apesar da história ser a mesma, né? A loucura do capitão aqui é a mesma loucura do capitão daqui, mas a forma como elas são retratadas, né? Essa aqui é uma diferença bacana. Foi legal, então, a gente fala, pô, mas você vai ler duas histórias sobre a mesma coisa? Pô, né? Para você ver como é retratada uma coisa em uma HQ, como é retratada em outra, né? Como você pode enxergar as histórias de forma diferente uma da outra, apesar de serem a mesma história. É isso aí. E eu comentei esse negócio das HQs aqui, porque eu também quero entrar num outro tema aqui, que não tem... eu quero falar aqui de cinema, mas eu não vou falar sobre filmes específicos, eu vou falar sobre um ator de cinema. Aí você vai falar, pô, mas o que isso tem a ver com o teu canal? Eu não sei se tem alguma coisa a ver com o meu canal ou não. O que eu sei é que você já é inscrito aqui no canal, se ainda não é inscrito, cara, pô, se inscreve aí, dá essa força pra gente, não custa nada. E deixa o like aí se gostou do vídeo. Fica aí que eu vou falar sobre esse ator. Já. Aí, ó, o cabelo já tá secando, tá vendo? Já tô mudando de figura, já tô me transformando. Se você ficou aí, que até agora a gente vai entrar num outro tema aqui que eu gosto bastante, que é cinema, mas eu não vou falar especificamente de um filme, eu vou falar de um ator. Mas eu vou falar um negócio que eu descobri agora há pouco tempo, porque eu gosto muito tipo de teorias da conspiração, sabe? Eu curto muito essas coisas aí, eu ando pesquisando bastante sobre os caminhos que o mundo tá seguindo, né, cara? Eu sou muito aficionado nisso aí. Mas eu nunca falei nada dessas coisas aqui. Então, como eu nunca falei, eu não sei direito como falar algumas coisas para que eu não tenha problemas aqui também na plataforma, né? Então, eu vou falar de não sei se vocês já viram isso, que aconteceu. Eu vou falar sobre um ator americano, o Mel Gibson. Todo mundo sabe quem é o Mel Gibson, né? Duro de Matar, Mad Max, né?
E esse ator, a gente remetendo isso porque está acontecendo hoje em Hollywood, né, as coisas que estão acontecendo lá, que acho que também todo mundo já deve estar vendo aí, o Didinho, né, o P. Diddy lá, né, o que está acontecendo com o cara, as coisas que o cara fez, como Hollywood é retratado né, nesses episódios todos, a gente fica vendo aquela sujeirada que tem lá atrás, né, quando você começa a pesquisar alguma coisa assim, você vai achando outros caminhos, né? Você vai entrando em outros caminhos também. É como se fosse você procurar uma agulha no palheiro. Você chega lá, o palheiro, aquele palheiro enorme, você fala, caralho, como é que eu vou achar a pica da agulha lá, né? Como é que eu acho ela? E aí você fala assim, não, o cara fala assim, não, mas ela tá numa linha, tem uma linha amarrada nela. Se você conseguir achar a ponta da linha ou um pedaço da linha, você pode começar a tentar achar a agulha, né? E é assim que funciona as nossas pesquisas. A gente vai pesquisando as coisas, acha um pedaço de linha aqui, você puxa e vai indo, né? Eu vou contar essa história, mas essa história ela é retratada. Quem contou isso aí foi o próprio Mel Gibson, tá em entrevista. Inclusive, eu vou deixar o link aqui. Dá uma olhada na entrevista sobre o que o cara fala lá na entrevista. É uma entrevista de não sei quantos anos aí, parece que foi em 1900 e alguma coisa, 98. Eu não tenho certeza direito agora, posso estar falando besteira. Mas o Mel Gibson era novo, né? O cara já tá velho pra cacete. E ele vai contar um encontro que ele teve com um outro ator também conhecido de Hollywood, o ator que fez o Cavaleiro Sem Cabeça, né? Deixa eu lembrar o nome dele. Christopher Walken é o nome do ator. Ele fez também vários filmes, é um ator que eu gosto bastante de filmes com ele, né? E fez Pulp Fiction, fez muita coisa. Um dos filmes legais que eu assisti dele foi o Cavaleiro Sem Cabeça. E o Mel Gibson retrata nessa entrevista aí um encontro que ele teve com esse ator. Meu, e o que ele conta ali, cara, é uma coisa assim bizarra, cara, bizarra. Eu não vou relatar tudo que ele fala aqui, vocês podem ver isso no link que eu vou deixar, que é o link da entrevista dele. Ele dando a entrevista pro cara e ele falando sobre Hollywood, já sobre as coisas que aconteciam lá, né? E a gente vê que isso já sempre foi, sempre existiu, né? E ele passa nessa entrevista, passa a falar desse encontro que ele teve com Christopher Walken, um encontro bizarro. Ele fala no Christopher Walken chegando levitando, ele fala do cara... Vocês têm que ver a entrevista, dá uma olhada na entrevista, aí vocês vão falar assim, pô, o Mel Gibson deve ter fumado o cachimbo da paz, né? Deve estar loucaço. Pode ser, né? Pode ser que não também, eu não sei. Você acredita em tudo? Não, eu não acredito em tudo, mas se a coisa é lançada, você tem que procurar saber o contexto disso, né? E ele lançou isso aí, falando do nada, falando de um cara, de um outro ator. Tanto é que depois é retratado que eles nunca mais se falaram depois disso, nunca trabalharam juntos. Esse encontro que eles tiveram foi a respeito de trabalho. O Mel Gibson ia conversar com ele sobre isso, né? E, cara, depois disso não rolou nada. Nunca mais se encontraram, nunca mais se falaram. E as coisas que ele falou do cara são muito bizarras, muito, muito loucas, cara. E o mais interessante nisso aí tudo, que pelo menos é o que dá a entender, porque eu pesquisei depois e não consegui um lado diferente, por exemplo, do Christopher Walken, porque o cara nunca comentou nada a respeito disso. Nunca falou nada. O Mel Gibson soltou a entrevista lá, soltou a bomba, e o cara nunca respondeu, nunca falou nada, e eles nunca mais se encontraram, nunca trabalharam juntos, e por aí vai, né? Muito louco isso aí. E tem uma atriz, deixa eu ver, eu com o negócio de nome sou ruim, peraí que eu vou dar uma pesquisada aqui, mas tem a atriz que se não me engano, é Kim Basinger, acho que é a que fez o Titanic, será que é ela? Eu não sei. Depois eu vou pesquisar direito e eu ponho o nome dela aqui. Essa atriz comentou depois, em cima dessa entrevista do Mel Gibson, que uma vez ela estava com a filha dela e eles encontraram o Christopher Walken, sei lá no que era, uma festa, o que é, e ele estava de costas e a filha dela correu ao encontro do Christopher Walken
e disse que ele virou de frente para ela, a menina brecou na hora e saiu correndo. E disse que chegou para a mãe e falou que o homem era mau. Meu, ó, que louco. Né? E, meu, eu achei essa entrevista muito bizarra e às vezes acontece assim na vida da gente, né? O meu pai faleceu com câncer, né? No ano de 1998. E ele estava doente e a gente não sabia que ele tinha. Aí foi indo, e acabou descobrindo. Meu pai foi muito mal conduzido, mas isso é outra história, não vamos contar sobre isso. Mas acontece que eu cheguei para um amigo meu que era médico na época, e eu tava aquela coisa, será que meu pai tá com câncer, não tá com câncer, né? E eu cheguei para esse meu amigo e falei assim, Luiz, o nome dele era médico, né? Luizinho. Cheguei para ele e falei, Luiz, o que você acha, cara? Não sei o que, assim, assado, né? Aí ele chegou para mim e falou assim, Ricardo, tem rabo de gato? Tem bigode de gato? Tem orelha de gato? Provavelmente é gato. Então, quando essas histórias surgem, é claro que você tem que ficar, né? Você não vai acreditar em tudo que acontece, mas não vale você virar as costas para isso e não dar uma pesquisada e tentar entender, porque esse mundo está caminhando de um jeito, cara, que eu não duvido de mais nada. E eu quando eu vejo coisas assim que me deixam assim, eu vou atrás, cara, faço minhas pesquisas e eu achei interessante trazer isso aqui para vocês, para falar também de outras coisas, né? Não ficar só naquela... porque nada a gente está falando de uma cultura pop, filme, cinema, né? Então acho que tá enquadrado aí dentro dos nossos assuntos, né? Mas dá uma olhada, eu vou deixar o link lá na descrição do vídeo, clica lá no link e dá uma olhada na entrevista dele. E aí vocês façam seus comentários depois aí pra gente do que vocês acharam disso tudo, beleza? Bom, esse vídeo vai ficar grandão, então vamos encerrar ele por aqui, agradecendo a presença de vocês, muito obrigado por acompanharem a gente aí, e dando aquela ratificada, né, de vocês darem uma força pra gente, se inscrevendo, é uma forma de graça, não peço nada a mais que isso, é somente se inscrever aqui no canal e se interagirem aqui com a gente para o YouTube entender, né, curtirem o vídeo, para o YouTube entender que o canal pode ser um canal legal ou não, mas que a gente possa ele divulgar mais essas coisas pra gente. Dá uma olhadinha ainda, se você que é inscrito, ainda continue inscrito, porque o YouTube ele dá essas raspadas, né? Ele vai tirando a inscrição dos outros assim, sem mais nem menos, né? Não custa nada dar uma olhadinha lá. Tá certo? Muito obrigado pela presença de todos, tenham um ótimo final de semana, fiquem todos em paz e uma vida longa e próspera para todos. Até a próxima!